Olá, estamos de volta no Show da Tarde com mais uma entrevista depois de uma bela música. Eu estou recebendo hoje para entrevistar Fernando Amorim Coelho. Ele é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Santa Catarina e também conselheiro nacional dos Oficiais de Justiça. Muito boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao programa Show da Tarde. Tudo bem? Tudo bem, Pérez. É um prazer estar aqui, trazendo um pouco da realidade do oficial de justiça, do nosso trabalho, da nossa profissão e das nossas lutas em torno da valorização da categoria. É verdade. Isso é muito importante a gente mostrar aquilo que fazemos, principalmente oficial de justiça. Tem muita gente que nos assiste que às vezes não sabe qual é o papel do oficial de justiça. Então eu gostaria... Você é presidente do sindicato? Há quanto tempo presidente do sindicato? Eu sou presidente do sindicato há pouco mais de 2 anos, mas eu já fui em um mandato vice-presidente e num mandato diretor jurídico. Então já estou praticamente há 8 anos trabalhando na linha de frente nessa defesa dos oficiais de justiça dentro do sindicato. Maravilha. E você também é conselheiro nacional? Sim, nós temos uma federação, a FESOJUS, que representa as entidades sindicais de todo o Brasil, tem sede em Brasília, e eu sou conselheiro dessa federação, onde a gente trabalha lá em Brasília as lutas nacionais, como porte de arma, questão de alterações legislativas em questão processual, agora também na reforma da Previdência. Então a gente tem trabalhado muito tanto em Brasília quanto aqui, porque, queira ou não, servidor público, a gente está dentro da legislação, a gente tem que estar junto dos legisladores para criar sempre algo melhor, tanto para a categoria quanto para a sociedade. Qual a função que o oficial de justiça ele desenvolve? Explique para nós qual é a importância do oficial de justiça, que é um membro da justiça, né, do Poder Judiciário, né? Exatamente. É isso mesmo? Está correto? É um membro? Não, membro não. Membro seria o magistrado. Nós somos auxiliares da justiça. Isso. E o oficial de justiça, ele na realidade, ele é o Poder Judiciário na rua. Ele faz as medidas externas para dar execuibilidade às decisões judiciais. Por exemplo, o oficial de justiça é quem faz os despejos, as reintegrações de posse, os afastamentos do lar de agressores de Maria da Penha, a prisão civil do devedor de alimentos, os mandados de constatação, onde ele é o longa-manos dos magistrados. Por exemplo, ele vai fazer um mandado de constatação em uma obra, ele vai descrever a situação da obra, ele é o servidor com fé pública que ele leva a justiça para a rua, além de ser o primeiro contato da parte, que é do nosso jurisdicionado, que é o cliente do Poder Judiciário, com o Poder Judiciário. E é ele que vai levar, formar a tríade processual, trazer a outra parte, seja no civil, seja no crime, ou em qualquer processo, traz ele para lá, para o judiciário, trazendo a imparcialidade do judiciário, demonstrando isso para a parte, e que ela está acolhida, para também manifestar a sua situação, a sua versão do que ocorreu, para que se chegue a uma decisão mais justa. Então vocês fazem parte desse Poder Judiciário sempre em prol da sociedade, levando, né? Hoje, como que está o quadro de vocês hoje no estado de Santa Catarina, Fernando? Como que vocês estão atuando? Você, como presidente do sindicato, você tem conhecimento, amplitude do estado, né? E também conselheiro nacional, você tem um conhecimento, com certeza, não só a nível de Santa Catarina, mas também do... Hoje, nacionalmente, contando com Justiça do Trabalho, Justiça Federal, no todo, nós somos em torno de 35 mil oficiais de justiça no Brasil. Em Santa Catarina, hoje, nós temos 774 cargos, mas providos perto de 710. Mas alguns estão sendo nomeados agora, depois de uma luta muito grande junto à administração do Tribunal de Justiça, porque hoje nós temos situações anômalas. Nós temos cidades que até têm condição de ter um quadro de oficial que dê vazão ao incremento de mandados normal do povo mais culto, que tende a judicializar. Mas nós temos situações de cidades que nos últimos 20 anos, nesse século, cresceram muito e os quadros de oficial de justiça não acompanharam. Então nós temos hoje, por exemplo, Jaraguá do Sul, com quase 200 mil jurisdicionados e apenas 12 oficiais de justiça. Nós temos Camboriú, a cidade, a Camboriú do lado que não é o mar, do lado que não é o lado rico da região. Não é o balneário. Não é o balneário, é o Camboriú, que tem 80 mil pessoas e apenas 5 oficiais de justiça. Também Palhoça, aqui no nosso lado, que trabalha com 12 oficiais de justiça e que numa década cresceu, teve o seu quadro ampliado em 3 ou 4 oficiais de justiça para 12. E hoje tu tem um oficial de justiça para quase cada 15 mil pessoas.
Então, é bem complicado a situação hoje. É necessário uma revisão desse quadro. Então nós estamos falando, se for 700 o quadro de funcionários oficiais de justiça, nós temos a população de Santa Catarina, 6 milhões? Qual é a população? Dá então, 6 milhões e pouco. Vamos arredondar para 7. 7 milhões, então nós estamos aí... Um para 1 milhão? Não, para 100. Seria 1 para 100. 1 para 100 mil? 7 milhões para 700? 1 para 10 mil. 1 para 10 mil. Para nível de Brasil, de Estado. Existe a nível de Estado, só que aí assim, a gente pega as distorções. É verdade. Tem cidades que tem 1 para cada 20 mil. Então imagina, todos os processos gerados por 20 mil pessoas, tem apenas um oficial para cumprir. Para penhorar um bem, para fazer uma busca e apreensão, para fazer todas essas medidas. Além do risco profissional que a gente sofre. O risco existe, né? E qual é a tua área de atuação? Além de presidente do sindicato, você também continua atuando? Nós não temos, a lei estadual não permite que sindicatos que não tenham 1.000 filiados tenham liberação sindical. Existe essa lei? Infelizmente, porque assim, a lei hoje, se tu tem 1.000, tu libera 2. Se tu tem, no nosso caso, que tem quase 600 filiados, não libera ninguém. Então, eu continuo atuando, eu sou oficial de justiça já há 13 anos no Fórum Distrital do Continente, aqui no Balneário do Estreito. Na nossa região, na grande região aqui. Exatamente. E vocês também agora têm uma função nova, né? Conciliador. Conciliador. Fala dessa função que eu acho que é importante. Isso é uma grande inovação do Código do CPC de 2015, Código de Processo Civil, que ele botou primeiramente um inciso muito singelo, botando que o oficial de justiça, no artigo 154, colocou o inciso que o oficial de justiça deve trazer à certidão propostas de autocomposição trazidas pela parte quando do cumprimento dos mandados. Ou seja, o oficial não vai deixar de penhorar ou de citar porque teve uma proposta. Ele vai fazer essa medida e vai... Só que hoje a coisa evoluiu. Nós tivemos um oficial, o Ricardo Prado, que fez um mestrado nessa área, e ele conseguiu trazer, hoje tem um curso que está sendo começado no tribunal, para o oficial de justiça saber como abordar e como captar propostas das partes quando do cumprimento dos mandados. Por exemplo, uma execução. A pessoa deve... Saiu um mandado de penhora para penhorar R$4.000. A pessoa, tu chega na casa da pessoa, ela não tem bens de vulto, tu descreve os bens que guarnece a residência para passar em juízo e conversa com ela, olha, todo esse ônus do processo vale a pena? Se já está numa execução, não seria interessante vir aos autos? Muitas vezes a outra parte não deu abertura para que ela tentasse a autocomposição. Então o oficial consegue captar essa proposta, trazer esse espírito de pacificação social, porque, queira ou não, tu resolve um problema que consome a vida do cidadão, porque um processo é um problema. Então, traz essa possibilidade e o oficial de justiça traz essa proposta aos autos, a parte contrária tem que ser intimada por qualquer meio em 5 dias para se manifestar. Se ela concordar com a proposta, automaticamente é homologado e é um processo a menos. Eu já cheguei a ver no Fórum do Continente de um processo do seu ingresso à homologação do seu acordo em pouco mais de 20 dias. Ou seja, processo que geralmente leva anos, uma execução de um título, em pouco mais de 20 dias, graças ao trabalho do oficial de justiça sendo resolvido. Muito bem, isso ajuda bastante, né, a desafogar o sistema, né, Fernando? A gente tem que olhar sempre o sistema como um todo. Quem está dentro do Poder Judiciário tem que prestar um bom serviço ao cidadão e da forma mais ágil e com eficácia possível. Então, assim, isso faz desafogar o sistema e processos mais complexos, que demandem de mais mandados, de mais análise por parte do magistrado, vão ter. E vão ter mais tempo para que seja feito. É verdade que o oficial de justiça não tem rotina e quais os pré-requisitos para ser um oficial de justiça hoje no nosso estado, no nosso Brasil? O oficial de justiça, praticamente em todos os estados, alguns ainda são como nível médio, mas o oficial de justiça em Santa Catarina, na maioria dos estados, ele é necessariamente um cargo privativo de bacharel em Direito, que tem que prestar um concurso público de provas e títulos junto ao Poder Judiciário, e dali ele desenvolve a sua atividade lotado nas comarcas do estado. Então, ele é um profissional que tem que ser conhecedor do direito justamente para poder dar essa abertura e essa aproximação do jurisdicionado. Foi uma evolução muito grande e no nosso aqui passou no final dos anos 2000 para nível superior,
que foi bastante importante para a categoria, não só em valorização monetária, mas em valorização enquanto carreira, valorização profissional. Lógico que a gente sempre quer uma valorização monetária, mas é importante, mas essa questão é muito importante. E essa questão da conciliação de se reinventar, de melhorar, de ser um profissional mais proativo e mais útil à sociedade. Eu acho que isso, quando se fala muito em enxugamento da máquina pública, eu acho que o enxugamento não é diminuir a função pública, é fazer um profissional proativo, concursado, que tenha comprometimento com a coisa pública, com o Estado. Muito bem. Então, e a rotina do oficial de justiça? Vocês fazem o horário, assim, né? Tem uma rotina diferenciada. O oficial de justiça, ele é como qualquer outro funcionário do tribunal, tem uma carga horária de 40 horas semanais. A diferença é que o oficial de justiça, ele está na rua. Ele precisa dar efetividade ao cumprimento de mandado. Então, se botasse o oficial de justiça a trabalhar do meio-dia às 7, praticamente seria inexequível boa parte dos mandados. Então, o oficial de justiça, ele não tem uma rotina. Ele está cada dia num local diferente, cumprindo uma medida diferente. E o que torna a profissão ainda mais arriscada, porque é a imprevisibilidade que sofre o oficial de justiça. Porque, queira ou não, o oficial de justiça, como um policial, ele também prende, ele faz condução coercitiva, ele faz busca e apreensão de bens e pessoas. Então, a reação e a imprevisibilidade, eu posso prender alguém que venha voluntariamente, entenda que tem que ser o cumprimento da ordem, ver como pode ter alguém numa área de risco que parta para o enfrentamento, que eu preciso de apoio policial, montar, mas sempre é o que eu digo, mesmo a reintegração de posse, que vá a polícia e tal, o comando da operação é do oficial de justiça, a responsabilidade do cumprimento do ato é dele. Então, assim, não existe uma rotina, mas essa rotina também, essa não ter rotina, logicamente, pelo lado bom, porque a gente não fica trancado 7 horas, a gente vê a justiça se materializar na rua, mas amplia o nosso risco de vida, que infelizmente, nessa reforma da Previdência, o federal não foi reconhecido. Então, nós vamos poder ter senhoras de 60 e poucos anos tendo que fazer reintegrações de posse na rua, em locais de risco. O nosso presidente da federação, João Batista, é que comentou isso a senadora, que agora não me recordo o nome, presidente da Comissão de Defesa da Mulher, na questão das prerrogativas profissionais, vai ter uma avó de netos tendo que tirar um abusador de dentro de casa. Alguém que já não tem mais aquela vitalidade. É um risco que é muito grande. Vamos torcer agora que a Assembleia Legislativa, aqui em Santa Catarina, com a proposta do governador Moisés, faça as adequações necessárias. Eu confio na Assembleia para que faça as adequações necessárias e dê esse reconhecimento, que não é um reconhecimento para ter vantagem, é um reconhecimento da atividade de risco que nós desenvolvemos. Isso é importante. O oficial de justiça, ele pode ter porte de arma? Como que está essa história? Hoje, o porte de arma do oficial de justiça, ele fica adstrito à Polícia Federal. Então, assim, ele vai ter que fazer todo o procedimento, as taxas e os custos de uma profissão de risco. Ele tem que mostrar. Hoje, de acordo com portarias novas, está um pouco mais facilitado para que o oficial de justiça trabalhando em área de risco, eles estão deferindo. O que se pede, tem projeto de lei em Brasília, é que o porte seja institucional. Pequeno ou não. Seja automático, né? Exatamente. Porque, assim, lógico, teria que ser dado curso pelo tribunal, toda a preparação, todos os pré-requisitos. E quem se sentir apto a usar, não que eu vá pegar uma arma para fazer sozinho uma reintegração de posse de uma área invadida por uma comunidade, que a gente tem que ter responsabilidade, mas em algumas medidas coercitivas, com pessoas de bem. E muitas vezes a pessoa é uma pessoa de bem, mas naquela situação de lhe retirar um bem, de ser afastado do seu lar, aquela revolta não consegue ser contida, alguém armado a gente consegue ter segurança para trabalhar. A gente tem esse projeto em Brasília, a federação está trabalhando, a gente aqui já conversou com nossos deputados federais, alguns nos apoiam, e vamos ver, tomara que essas conquistas venham, que a gente tem, nossas conquistas vêm tanto do nosso empregador, que é o Tribunal de Justiça, quanto dos legisladores, que é quem faz esse regramento. Que somos nós que colocamos exatamente. Eu cobro o legislador, porque quando ele vai pedir voto e quando ele fala em segurança, ele tem que pensar na minha segurança também. Exatamente. Muito bem, eu acabei de entrevistar Fernando
Amorim Coelho, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Santa Catarina. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista, realmente foi muito esclarecedora para muita gente, inclusive para este apresentador. Muito obrigado pela sua presença no Show da Tarde. Estamos aqui de portas abertas para vocês, para a sua categoria, quando quiser vir falar dos projetos. Seja bem-vindo sempre aqui no Show da Tarde. Agradeço, Pérez. É muito importante a gente trazer a realidade do oficial de justiça para a população, até porque é uma carreira que existe desde a Bíblia. Olha só. A gente sempre brinca que, agora não vou me lembrar de cor o versículo, mas menciona que te acertes com o teu devedor para que ele não te leve ao juiz e ao oficial de justiça para que te leve à prisão. Olha isso na só. Bíblia. Então... A gente faz isso com o devedor de alimentos 2000 anos depois. Então... É verdade. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, como eu já apresentei o meu entrevistado. Obrigado a você pela sua preferência sempre aqui no Show da Tarde, de segunda a sexta-feira. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos na sequência com mais uma entrevista. Não saia daí. Muito obrigado.